Olá, pessoal. Bom, vamos a mais uma aula do nosso curso de Bioquímica Avançada. Então, a gente vai ter uma aula sobre o metabolismo dos carboidratos, especificamente vamos falar da via da glicólise e da gliconeogênese. São duas vias muito importantes relacionadas à quebra da glicose e também à síntese da glicose, que seria a gliconeogênese. Normalmente, essas aulas que envolvem aí o metabolismo, eu gosto muito de dar elas usando a lousa, escrevendo as reações no quadro, conforme eu vou apresentando aí os slides. Vamos ver se só a apresentação dos slides vai ficar clara para vocês, tá bom? Vamos fazer aqui o melhor que for possível. Bom, quando a gente fala de glicólise, vamos voltar aqui um pouco, falar de forma geral, né? Glicólise e gliconeogênese, como eu falei, é a quebra da glicose indo até piruvato, que seria a glicólise, e a gliconeogênese seria a volta, o piruvato indo até glicose. Então, vão ser vias opostas em termos de sinais que vão estar sendo dados pela célula, né, para quebra ou para degradação da glicose. São momentos metabólicos diferentes. Essa glicose, ela também, eventualmente, ela pode ir a glicogênio. Se a gente estiver no momento de saciedade, quer dizer, pós-prandial, após uma alimentação, essa glicose vai ser guardada na forma de glicogênio. Então, na aula que vem, a gente vai ver também o metabolismo do glicogênio. Quando a gente estiver sintetizando o glicogênio a partir de glicose, a via se chama glicogênese, sempre que eu tiver a gênese, é a síntese, e a quebra do glicogênio, gerando glicose, é a glicogenólise. Então, sempre que eu tiver também lise, seria quebra, tá? Por isso que glicólise é a quebra da glicose, e glicogenólise, quebra do glicogênio, tá bom? Bom, essa regulação do metabolismo, na aula passada a gente falou de enzimas, né? Então, as enzimas, elas têm um papel muito importante na regulação do metabolismo. Estou falando isso porque mais adiante a gente vai falar de regulação alostérica, né? Por conta de enzimas alostéricas que vão estar atuando aí em alguns momentos, né? Das vias, tanto da glicólise quanto da gliconeogênese. Mas a gente tem também um papel importante, né, a regulação hormonal. O que são os hormônios? Os hormônios, eles vão ser compostos que vão ser produzidos em glândulas. Vamos pensar aí, por exemplo, a insulina e o glucagon, que são produzidos no pâncreas, vão ser liberados e vão atuar em todo o organismo, e vão ser liberados em função de sinais. Então, por exemplo, insulina e glucagon são hormônios que vão estar envolvidos com o momento metabólico de saciedade, quer dizer, o indivíduo vai estar alimentado ou o indivíduo vai estar em jejum. Então, no processo de jejum, vai ser liberado o glucagon e se o indivíduo está após uma alimentação, no pós-prandial, ele vai liberar a insulina. E esses hormônios vão até a célula, vão atuar nos seus receptores e vão fazer com que a célula responda a esses sinais, né, de falta de alimento ou de excesso de alimento, que aí seria o momento de guardar. Então, no pós-prandial, as enzimas que vão ser ativadas vão ser enzimas para síntese. Então, é o momento de guardar. Eu me alimentei, vou guardar. Porque a gente não está comendo o tempo inteiro. Então, a gente vai ter momentos de jejum, inclusive, que é um jejum fisiológico. No momento que a gente está dormindo, por exemplo, a gente fica muitas horas sem se alimentar. Então, nesse momento, a gente tem que ter as nossas reservas sendo utilizadas para poder suprir as demandas de energia. Uma dessas reservas é o glicogênio, que é o nosso foco dessas aulas que a gente vai começar dando aqui, né? Que é a glicose e, no caso, o glicogênio, que seria a reserva de glicose. Então, vamos falar da glicose, né? A glicose, ela é aí o principal
substrato oxidável para a maioria dos organismos. Então, ela tem uma importância muito grande do ponto de vista de energia. É imprescindível para muitos tecidos, hemácias, cérebro. Então, a gente pode pensar aí o cérebro, né, o tecido nervoso, consome uma grande quantidade de glicose. Então, é importante a gente manter os níveis de glicose circulando, né, o que a gente chama de glicemia, em níveis adequados, principalmente para o cérebro. E as hemácias, né, como está colocando aí, é um tecido também que vai utilizar a glicose, especificamente vai utilizar a quebra da glicose de forma anaeróbica para a obtenção de energia. Então, aí também a importância da glicose. Na dieta, normalmente não ocorre na forma livre, a gente já comentou isso quando falou dos carboidratos. Normalmente, os monossacarídeos não estão livres na natureza, eles vão estar combinados, né, como oligopolissacarídeos, então aí amido, sacarose, lactose, etc. E ela pode ser oxidada a piruvato para obtenção de ATP, o que a gente chama de glicólise. E o piruvato, posteriormente, ele vai seguir, pode seguir diferentes caminhos. Se houver oxigênio, ele vai ser oxidado até CO2 e água, vai ser oxidado totalmente. Agora, se não tiver oxigênio, né, ou em células anaeróbicas, como por exemplo as hemácias, essa oxidação para no piruvato e você vai ter as fermentações. Então, você vai formar aí lactato, formar etanol, que também é uma possibilidade em alguns organismos, de você produzir o etanol e também obter uma quantidade de energia, que não é tanta quanto se a gente tivesse uma oxidação de forma aeróbica com oxigênio, mas é suficiente para aquele tecido naquele momento, ou mesmo para aquele organismo suprir as suas necessidades energéticas, pensando numa levedura, por exemplo. Aqui eu coloquei um esquema mostrando a glicose, então essa molécula central aqui, e alguns destinos que ela pode ter. Um deles, já comentei, né, seria a produção de glicogênio, de um polímero, que a gente chama de glicogênio, que vai ser a nossa forma de estoque de glicose no organismo. Então, o glicogênio, ele é uma forma muito importante e fácil de ser mobilizada. Então, ele vai suprir principalmente aquela necessidade de glicose mais rápida, né? Tanto para manter a glicemia quanto para a contração muscular, por exemplo. Então, ele vai ser consumido de forma rápida, tem uma mobilização rápida, e ele tem que ser reposto, ele tem que estar sempre sendo reposto. Tá? Então, quando ele vai ser armazenado, é o que a gente chama de glicogênese, e quando ele é quebrado, é a glicogenólise. Aqui para baixo, né? A gente tem a oxidação até piruvato, que a gente chama de glicólise, e a gente vai ver o contrário também, o piruvato indo até glicose, e o que a gente chama de gliconeogênese, ou neoglicogênese também, aparece aí na literatura dessa forma. E essa terceira via aqui, chamada de via das pentoses fosfato, é uma via alternativa também de oxidação da glicose, que vai gerar compostos de 5 carbonos, por isso que são chamadas de via das pentoses, né, fosfato. Então, a ribose, 5-fosfato, é um intermediário aí para a síntese dos nucleotídeos. A gente já viu, já estudou também os ácidos nucleicos e viu que os nucleotídeos contêm, né, na sua estrutura, um açúcar de 5 carbonos, que seria aí a ribose ou a desoxirribose. Então, são importantes. Além disso, também vão ser sintetizados compostos redutores que podem ser utilizados aí em outras vias metabólicas, como, por exemplo, o NADPH. Então, também vai ser produzido nessa via. Bom, então a gente vai começar falando sobre glicólise. Tá? Bom, a glicólise, ela é uma via. Aqui, então, eu coloquei todas as reações da glicólise. Glicose indo a piruvato. Aqui também tem
indo até lactato, né, que seria a parte anaeróbica, né, da oxidação do piruvato, só para ilustrar. Mas a glicólise é uma via que vai de glicose até piruvato. Isso a gente chama de glicólise. Bom, a glicólise, ela vai acontecer no citosol da célula, então a localização celular é importante. A gente comentou sobre isso, né, sobre a questão das compartimentalizações das vias, quer dizer, você vai ter vias que vão acontecer no citosol, outras na matriz mitocondrial, e isso favorece, né, vias opostas de estarem acontecendo, aquelas enzimas vão estar localizadas num compartimento específico. E a glicólise, ela vai produzir energia, ATP, não vai produzir muito, né, vão ser 2 ATPs, o saldo final, a gente vai ver depois cada reação e vamos verificar isso. Vai produzir também coenzimas reduzidas na forma de NADH. Então, veja, aqui a gente tem, olha, o NADH que vai sendo formado, tá? Aqui está mostrando a reoxidação por conta dessa reação para a formação do lactato, mas o NADH é um dos produtos da glicólise. Então, vai formar ATP, NADH, piruvato e água. Né? A gente vai ver aqui formando moléculas de água. Então, aqui estão todas as reações. Tá? São 10 reações, tem as enzimas aqui mostrando o nome das enzimas. Então, vamos entender agora essas 10 reações. A gente pode agrupar elas em 4 etapas. Então, dentro da literatura, há uma subdivisão diferente. Às vezes, se divide em 2 etapas, né? Uma de gasto energético e outra de ganho energético. Né? Mas a gente pode dizer que na primeira etapa ocorre a dupla fosforilação da hexose. Hexose, no caso, seria a glicose, tem 6 carbonos, às custas de 2 ATPs. Então, a gente vai produzir uma hexose com 2 grupamentos de fosfato. Então, a gente vai ver aqui, olha, gastei um ATP, isomerizei, gastei outro ATP. Tá? Então, gasto de 2 ATPs. No segundo momento, ocorre a clivagem dessa molécula com 2 fosfatos. Tá? Então, clivei. Agora, eu tenho 2 moléculas de 3 carbonos. Então, eu comecei com 6 carbonos, quebrei, tenho 2 de 3 carbonos. Somente o gliceraldeído 3-fosfato, que é uma das moléculas formadas, é que segue na via. E essas moléculas, elas se interconvertem. Então, na verdade, quando eu vou retirando, né, para seguir na via, a dihidroxiacetona-fosfato se converte no gliceraldeído. Então, é como se eu estivesse formando 2 gliceraldeídos. E aí segue na via, e aqui na via vai ocorrer a formação de ATP. Um aqui e outro aqui. Mas como todos os intermediários aqui agora estão duplicados, então, na verdade, eu estou formando 4 ATPs. Então, eu estou formando 4 ATPs, mas estou gastando 2. Então, o saldo final vão ser 2 ATPs. Tá? Bom, vamos falar das vias, das reações mais detalhadamente. Então, aqui eu estou colocando a fosforilação da glicose, na primeira etapa, e a sua conversão a gliceraldeído 3-fosfato, que é aquela molécula que é a triose, que tem 3 carbonos somente. Então, são 2 etapas aqui. Então, nesse primeiro momento, a glicose vai ser fosforilada a glicose 6-fosfato. A ação da hexoquinase ou da glicoquinase, são quinases. Então, também na aula de enzimas, a gente falou que as enzimas, o nome delas, tem a ver com a descrição da reação que ela está catalisando. Então, sempre as quinases vão ser enzimas que vão estar envolvidas com transferência de grupo fosfato. Nesse caso, o fosfato está vindo do ATP. Então, vai haver a quebra de um ATP, um dos fosfatos do ATP vai ser transferido para a glicose. Isso ocorre por quê? Porque a glicose ela entra na célula e se ela não for fosforilada, ela acaba saindo. Existe um transportador, uma proteína canal capaz de transportar a glicose do lado de fora para dentro. Então, o fato de a gente colocar um grupo fosfato que tem carga
na sua estrutura, na estrutura da glicose, favorece com que ela permaneça dentro da célula. Bom, essa é uma reação irreversível. Então, sempre que eu falar de reação irreversível, vai ser o ponto de regulação da via. Então, no caso da glicólise, a gente vai ver que tem 3 pontos de regulação da via. Então, tem 3 reações na via que vão ser irreversíveis. As reações reversíveis dependem única e exclusivamente da concentração de substrato e de produto. Se tiver muito concentrado aqui, a reação tende a ir nessa direção. Se estiver muito concentrado aqui, tende a ir na direção contrária. Tá? Bom, a glicoquinase ocorre no fígado e a hexoquinase nos outros tecidos. Isso tem muito a ver com manutenção da glicemia. Vou explicar mais adiante essa questão da glicoquinase e da hexoquinase. Bom, então, coloquei um fosfato na molécula de glicose. Agora, a segunda reação, eu vou apenas isomerizar a molécula. Então, é a ação de uma isomerase, que é a fosfoglicoisomerase, uma reação reversível. Terceira reação, ação de mais uma quinase, mais uma reação irreversível. Então, é o segundo ponto de regulação da via. A frutose, que estava com um grupo fosfato, vai receber mais um fosfato proveniente do ATP, no caso. Então, mais uma molécula de ATP é quebrada. Então, a molécula se transforma em frutose 1,6-bisfosfatase. Às vezes a gente acha difosfato, bifosfato, tá? É tudo a mesma coisa. Então, é fosfoglicoisomerase. Não, desculpa, fosfofrutoquinase, a isomerase anterior, tá? Fosfofrutoquinase. Então, é o segundo ponto de regulação, na verdade, esse é o principal ponto de regulação da via. Agora, então, eu gastei já os meus 2 ATPs para ativar, vamos dizer assim, a molécula da glicose. Agora vem o momento em que eu vou quebrar essa molécula. Então, como a gente pode ver aqui, na estrutura, a gente vai quebrar a estrutura, que tem 6 carbonos, em 2 moléculas de 3 carbonos. Então, por ação de uma aldolase, ocorre a quebra, e aí eu vou formar o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. Um aldeído e uma acetona. Somente o gliceraldeído segue na via. E essas 2 moléculas se interconvertem por ação de uma isomerase. Chama-se triose fosfato isomerase. Tá? Então, o gliceraldeído ele vai ser consumido continuamente. A partir daqui, todos os intermediários vão ser duplicados, porque é como se eu estivesse formando 2 gliceraldeídos, já que a dihidroxiacetona fosfato vai se transformar no gliceraldeído 3-fosfato. Então, aí a gente vai para a nossa terceira etapa, que seria a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato, e a quarta etapa, né, a formação do ATP e do NADH, tá? Oxidação do gliceraldeído 3-fosfato a piruvato e formação do ATP a NADH. Bom, então, gliceraldeído 3-fosfato, agora tudo duplicado, por isso que tem esse 2-zinho. Então, essa é uma etapa também muito importante. É uma etapa em que vai haver uma reação de óxido-redução. Sempre que tem uma reação de óxido-redução, isso quer dizer o quê? Uma espécie, né, ou uma molécula está se oxidando e outra vai estar se reduzindo, já que é uma transferência de elétrons, né? No caso aqui, a gente está transferindo H+. Então, o gliceraldeído 3-fosfato vai para 1,3-bifosfoglicerato. Ocorre uma fosforilação também, ó. Entrou mais um grupo fosfato. Ó. Aqui eu tinha só um, no carbono 3, agora eu tenho no carbono 1 também pendurado um fosfato. Só que essa fosforilação não vai ser com fosfato proveniente da quebra do ATP, como foram as outras duas. Nesse caso, o fosfato a gente chama de PI, né? É o fosfato inorgânico, é proveniente de um ácido fosfórico que está ali no citosol. Então, não vem do ATP.
Então, ocorre essa fosforilação e um processo de óxido-redução. Então, o NAD, que está na forma oxidada, vai se reduzir e o gliceraldeído vai se oxidar. Então, ocorreu oxidação da molécula. A gente vê aqui que a molécula ficou na forma oxidada. Tá? É uma reação reversível e ação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então, sempre que a gente tem uma reação de oxidorredução, a enzima envolvida vai ser uma desidrogenase. Falou em desidrogenase, a gente já sabe que é reação de oxidorredução, provavelmente vai ter ou um NAD ou um FAD sendo reduzidos ou, no caso, oxidados também, tá? Bom, segundo momento aqui, esse grupo fosfato vai ser retirado. Então, agora vai ser o primeiro momento em que vai haver a formação de uma molécula de ATP. Lembrando que tudo está duplicado. Então, aqui, esse ATP vai retirar um dos fosfatos da estrutura do 1,3-bisfosfoglicerato. Então, saiu do carbono 1, né? E formou o ATP. E aí, fiquei com 3-fosfoglicerato. Sobrou. A ação da fosfoglicerato quinase. Tá? Aí a quinase também envolvida com a transferência de grupo fosfato. Logo depois, o que acontece? Uma outra isomerase, na verdade ela é chamada de mutase, é a fosfoglicerato mutase, vai transferir esse grupo fosfato do carbono 3 para o carbono 2. Então, só muda de lugar. Para quê? Para facilitar a saída desse grupamento. Aí ocorre uma desidratação. Então, o 2-fosfoglicerato vai a fosfenolpiruvato, perde água, ação de uma enolase. Também reação reversível. E o último ponto vai ser por ação da piruvato quinase, uma reação irreversível. O fosfenolpiruvato vai a piruvato e ocorre, é o segundo ponto em que vai ocorrer formação de ATP. Então, nesse ponto, o grupo fosfato do fosfenolpiruvato vai ser transferido para o ADP, gerando mais um ATP, no caso aqui vão ser 2, porque a molécula está duplicada. E aí eu gero o piruvato. Então, o saldo final vão ser esses 4 ATPs formados, menos os 2 ATPs gastos. Então, eu tenho um saldo final de 2 ATPs positivo. Tá? Não é muito, por enquanto. E vou formar esse NADH também. Isso aqui vai ser muito importante, a formação desse NADH. Tá? Bom, formei então piruvato. Vamos agora olhar para os destinos que esse piruvato pode ter na célula. Depende aí das condições que essa célula se encontra, ou tipo de célula, tipo de organismo. Então, aqui, glicose indo até piruvato, 6 carbonos, 2 moléculas de 3 carbonos, 10 reações. Bom, se essa célula ou organismo estão em condições anaeróbicas, a gente tem o que a gente chama de fermentação. Pode ser lática ou fermentação alcoólica. Se a gente tem uma situação com condições aeróbicas, com oxigênio, esse piruvato vai ser oxidado, continuar a sua oxidação. Inicialmente vai gerar uma molécula de 2 carbonos, que é acetilcoenzima A, então perde um CO2. Sempre que eu perco carbono, sai na forma de CO2. Esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, vai ser totalmente oxidado a CO2 e água, né? Em células animais, vegetais e de muitos micro-organismos em condições aeróbicas. Em condições anaeróbicas, vai haver a formação de etanol. Etanol tem 2 carbonos só, então tem que sair CO2. Fermentação álcool em leveduras, né, e algumas bactérias. E pode ir também a lactato. Lactato tem 3 carbonos, aqui não tem perda de CO2. Ocorrem eritrócitos, músculos em contração vigorosa e também tem alguns micro-organismos capazes de fazer fermentação lática. Vamos olhar para as fermentações primeiro, né? Bom, então fermentação lática.
Ocorre em músculos, em contração vigorosa, eritrócitos, outras células, né? Tem bactérias, né? Algumas células capazes de fazer essa fermentação. Então, a gente vai ter o piruvato indo a lactato por ação da lactato desidrogenase. Olha só, desidrogenase e reação de óxido-redução. Então, no caso, o piruvato vai ser reduzido. E o NAD, que eu tinha formado lá na glicose, NADH, tinha formado NAD reduzido, pode ser reoxidado por essa reação. Então, por isso que lá naquela primeira reação, na primeira que eu mostrei aqui, toda a glicólise, olha só, o NADH que está sendo formado nessa reação da gliceraldeído desidrogenase, ele precisa ser reoxidado. Por quê? Porque esse NAD+ aqui, ele é limitado na célula. Então, se não houver essa reoxidação, a glicólise para. Então, sempre vai precisar ter alguma reação em ambiente sem oxigênio ou com oxigênio que favoreça a reoxidação dessas coenzimas. Tá? No caso da fermentação lática, a lactato desidrogenase já faz essa reoxidação. É o que eu estou mostrando nessa reação aqui. Ok? Bom, fermentação alcoólica. Bom, nós não conseguimos produzir, mas existem organismos capazes de produzir, leveduras, algumas bactérias. Também no citosol, né, assim como a fermentação lática, que também é no citosol. Só que, nesse caso, a fermentação alcoólica ocorre em 2 etapas. Então, o piruvato vai inicialmente formar acetaldeído, por ação de uma descarboxilase, que é a piruvato descarboxilase. Então, veja, descarboxilase é uma enzima que tira carbono, então vai formar CO2. Então, formei o acetaldeído que tem, aqui no caso, 2 carbonos. Tá? O piruvato tem 3, a acetaldeído tem 2 carbonos. Perdi CO2. E o acetaldeído sofre ação de uma desidrogenase, no caso a álcool-desidrogenase, e aí ocorre a reoxidação do NAD, H a NAD+, e forma o etanol. Então, os requisitos, né? Reoxidação da coenzima, tá? E oxidação do piruvato, no caso, etanol, em 2 etapas. E se eu tiver oxigênio na célula? Bem, tudo, por enquanto, estava acontecendo lá no citosol. Com o oxigênio, existe uma organela específica para fazer essas oxidações, que é a mitocôndria. Então, nesse caso, com oxigênio, o piruvato vai ter que ser transferido por uma transferase para dentro da mitocôndria, e lá ele vai formar acetil-CoA e ser oxidado no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, gerando uma quantidade maior de ATP. Então, primeiro ponto, entrar o piruvato dentro da mitocôndria. O piruvato lá na mitocôndria tem esse complexo da piruvato desidrogenase. Desidrogenase é uma enzima que catalisa reações de óxido-redução. Então, vai haver a formação de um composto reduzido, oxidado, e eu vou reduzir o NAD a NADH, o NAD+ a NADH. Veja, nesse ponto, diferente lá das fermentações, eu não estou ainda reoxidando essas coenzimas. Então, quando eu estiver em anaerobiose, eu já reoxido as coenzimas. Em aerobiose, essa reoxidação vai acontecer só lá na cadeia transportadora de elétrons. Por enquanto, eu ainda estou formando NADH. Tá? O acetil-CoA tem 2 carbonos, então eu perdi um carbono aqui na forma de CO2 também. Tá? É uma reação irreversível, e eu coloquei complexo porque é um sistema multienzimático. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da regulação dessa via, da via glicolítica. Se a gente pensar em glicólise e gliconeogênese, sempre quando uma via estiver ativa, a outra vai estar
inativa, porque isso são momentos metabólicos da célula diferentes. Tá? A regulação ela vai acontecer nas reações irreversíveis, como eu falei. Então, na glicólise, vão ser 3 reações irreversíveis. Uma catalisada pela hexoquinase ou glicoquinase, a outra é a fosfofrutoquinase e a terceira a piruvatoquinase. Bom, o primeiro ponto seria a hexoquinase ou glicoquinase. Então, como eu coloquei aqui, a glicoquinase no fígado, músculo, cérebro, hexoquinase. Como que se dá essa regulação? Regulação pelo produto, tá? Inibição pelo produto. Quando tiver muito produto, que é glicose 6-fosfato, vai atuar como inibidor alostérico negativo da enzima, dessa quinase. Comparando a glicoquinase com a hexoquinase, o que a gente tem de diferença? Os KMs em relação ao substrato vão ser diferentes. A afinidade enzima e substrato vão ser diferentes. A gente viu quando estudou com enzima que quanto menor o KM, maior a afinidade da enzima pelo substrato. Então, quem que tem mais afinidade pelo substrato aqui? Seria a hexoquinase. A glicoquinase tem um KM maior, vai ter menos afinidade pelo substrato, que seria a glicose. Isso ocorre porque, vamos olhar aqui, né? Então, aqui a atividade da enzima, como a gente viu na aula de enzimas. E a concentração de glicose. A gente vê aqui numa concentração bem baixinha de glicose, a hexoquinase já atinge lá metade da velocidade máxima. A glicoquinase não, tem uma subida bem lenta para atingir esse 50% aí da velocidade máxima da enzima. Isso se dá por quê? Porque isso permite, né, com que a glicose ela seja exportada, ela saia do fígado e vá circular para alimentar, vamos dizer assim, outros tecidos, como, por exemplo, o cérebro, né, o tecido nervoso. Então, você tem uma afinidade baixa pela enzima por conta disso. O segundo ponto de regulação é a da fosfofrutoquinase. É o principal sítio de regulação da glicólise. Então, ela catalisa a reação de frutose 6-fosfato, vai ser quebrado o ATP e vai gerar frutose 1,6-bisfosfato e ADP. Quando eu tiver assim um X vermelho, eu estou inativando. E quando for um triângulo verde, eu estou ativando a enzima. Então, quais são os inibidores, né? Alostéricos, no caso negativos? Seria o ATP e o citrato. O ATP vai ser uma inibição por feedback, já que é um dos produtos. Né? Quando eu tiver muito ATP, quer dizer que eu não preciso mais quebrar a glicose. A célula já está com bastante energia. E o citrato? O citrato a gente até vai entender um pouquinho melhor quando falar do ciclo de Krebs. O citrato é o primeiro produto, né? É um dos intermediários do ciclo de Krebs. Então, nesse caso, vai haver um ajuste, né, da velocidade da glicólise com o ciclo de Krebs. Se a concentração de citrato estiver muito alta, e o ciclo de Krebs ocorre lá na mitocôndria, a glicólise ocorre no citosol. O citrato vai para o citosol, ele sai, vai para o citosol e vai inibir a fosfofrutoquinase. Dizer, olha, já tem citrato demais. Então, também vai inibir nesse ponto da via. E aí diminui a produção de acetil-CoA. Tá? Já o AMP, o ADP, são os produtos aqui, né, da quebra do ATP. Se tiverem em concentração alta, quer dizer que eu estou precisando de ATP. Então, essa relação entre ATP e ADP, ou AMP, é que vai me dizer se eu vou ativar ou não essa enzima. E outro ponto seria a frutose 2,6-bisfosfato, que é um análogo dessa frutose, semelhante, né? Ele favorece também a síntese da 1,6-bifosfato, né? No caso ele vai ativar essa enzima. E o terceiro ponto seria a piruvatoquinase, que vai catalisar a reação da fosfenolpiruvato, indo até piruvato, formando um ATP. Então, vai ser ativada pela frutose 1,6-bisfosfato
que é um substrato, né, da via, um próprio substrato da via vai estar ativando, e vai ser inibida pela alanina, que é um aminoácido. Então, vai haver é uma inibição alostérica também. Quando a gente estiver em jejum, vai haver uma inibição dessa conversão para piruvato que vai para a gliconeogênese. Então, vai haver um desvio, né, do fosfenol piruvato indo para a gliconeogênese. Então, a gente vai ver em seguida essa questão da gliconeogênese aí. Tá? Bom, só abrindo parênteses aqui, fala do glicogênio. Quando que esse glicogênio ele vai estar com a degradação estimulada? Vamos pensar só no glicogênio agora. Tá? É um parêntese aqui, porque a gente vai conversar mais sobre isso quando falar do metabolismo de glicogênio. Mas como a gente já falou de glicólise, para a gente entender o que vai estar acontecendo com a glicólise nessa situação. Então, no músculo, a glicólise também vai estar estimulada. Tá? Quando a degradação do glicogênio estiver estimulada. Por quê? Porque a glicose vai servir para a contração muscular. Então, tem que estar funcionando para gerar ATP para a contração muscular. E no fígado, não. Vai ser o contrário. Quando o glicogênio estiver com a degradação estimulada, essa glicólise não vai estar estimulada no fígado. Porque a glicose produzida vai ser usada para exportação, para manter a glicemia. Ela vai sair do fígado e para a circulação, né, mantendo a glicemia. Aqui é um resumo das vias, da regulação da via, né, dessas reações irreversíveis, exoquinase ou glicoquinase, então, inibidor alostérico, é a glicose 6-fosfato, a fosfofrutaquinase, é o principal ponto de regulação, os inibidores alostéricos e os ativadores alostéricos, e a piruvatoquinase também, que pode ser inibida ou estimulada. Vamos agora falar sobre a gliconeogênese. Bom, nesse ponto, eu normalmente até mostro, tem um gráfico, lá naquele livro da Anita Marzocco, até vocês colocaram lá no WhatsApp. Então, talvez seja interessante de vocês olharem lá esse gráfico. Está na página 300 desse livro. Eu acho esse gráfico bastante interessante, porque ele fala da origem da glicose utilizada ao longo do tempo. Então, vocês vão ver lá que teriam três períodos, né? O período absortivo, período pós-absortivo e o jejum. O jejum a gente pode dizer que é um jejum curto ou um jejum longo. Então, no primeiro momento, tem a própria glicose exógena, que nós nos alimentamos. Então, até aqui está mostrando isso, né? Mecanismos para manter a glicose circulante. Seria a dieta, né? Que vai dar aí para umas 4 horas, mais ou menos. Depois disso, então, esse gráfico é interessante também por conta disso. Para a gente entender que não existe um liga e desliga. Acabou uma via, pum, ela parou de funcionar, começou agora a outra via. Não, as vias elas vão tendo, obviamente, mais importância ou menos importância do que outras, né? Dependendo da situação metabólica, mas não quer dizer que elas não estejam ativas, né? Então, existe um sombreamento ali. No segundo momento, a gente vê o glicogênio, que vai suprir principalmente o jejum noturno. Olha, começa ali antes de 4 horas, essa degradação do glicogênio, gerando a glicose. Vai ter um pico aí em torno de 8 horas de jejum, que a gente chama de período pós-absortivo, dando aí para mais ou menos 24 horas. Então, a gente consegue depletar totalmente nosso glicogênio em um dia, tá? E a gliconeogênese, então a gente começa a ver aí a gliconeogênese, a gente sempre pensa em gliconeogênese, é aquele jejum, né, prolongado, de muito tempo. Mas a gente vê que esse é um processo normal das nossas proteínas, né, de estar degradando e obtendo glicose a partir desses aminoácidos, que a partir das 4 horas a gente já tem a gliconeogênese funcionando.
ela vai começar a ter mais importância a partir de umas 16 horas de jejum, que a gente pode começar a considerar que seja um jejum mais prolongado, colocado aí como fase 3, né? Então, a gente vê que, inclusive, ele sustenta as células, né, sem alimentação por muitos dias, tá? Ele está 40 dias, né? É uma coisa realmente extrema, né? Mas é possível. A gente está degradando a partir de compostos que não são carboidratos. Então, o que eu coloquei aqui nesse slide. Então, a gente teria a dieta, inicialmente, o glicogênio que sustenta até umas 8 horas de jejum, né? Sempre lembrando, é o que vai estar prevalecendo. E a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de compostos não carboidratos, que vai ter uma importância no jejum prolongado. Quais seriam esses compostos, né? A alanina, que seria um aminoácido, o lactato e o glicerol. O glicerol não tem uma importância quantitativa tão grande, mas também pode ser usado aí como fonte para síntese de glicose. Onde que acontece? Principalmente no fígado, pode acontecer no rim, mas num jejum bem prolongado. Tá? Bom, então vamos olhar aqui. Então, aqui seriam 2 exemplos, né? Então, a partir da alanina do lactato, o músculo em jejum. Então, ele vai pegar suas proteínas endógenas, degradar em aminoácidos, que vão ser convertidos à alanina no músculo, com exceção da lisina e da leucina, né? Vão ser convertidos à alanina e vão ser transportados para o fígado para gerar piruvato e, consequentemente, depois ir até glicose. E numa situação do músculo em contração intensa, ou em células anaeróbicas, como, por exemplo, as hemácias, ocorre a formação de lactato. Aqui tem outros exemplos também, né? Tá? Na medula renal, na retina, também podem formar lactato, que também vão lá para o fígado. Esse ciclo a gente chama de ciclo de Cori, e aí vai haver a formação também de piruvato. O glicerol eu não coloquei aqui, mas porque tem pouca importância quantitativa na produção de glicose, mas lá no tecido adiposo, em jejum, o triacilglicerol pode gerar glicerol, e aí seria, também levaria à formação de piruvato depois que vai a glicose. Eu vou mostrar mais adiante essa questão do glicerol, tá? Bom, vamos falar então dessas reações aqui, ó, de alanina e lactato lá no fígado, gerando o piruvato. Bom, primeiro, por que alanina, né? A gente tem os aminoácidos que vão gerar alguns intermediários, ou diretamente vão gerar piruvato, ou algum intermediário do ciclo de Krebs, como a gente vê aqui, succinil-CoA, acetoglutarato, fumarato, oxalacetato, tá? O que mais nessa tabela? Tem os asteriscos aqui dizendo que são cetogênicos também. A gente vai falar de corpos cetônicos quando a gente for falar de lipídios, metabolismo de lipídios. Não vamos entrar nisso agora. E todos eles podem ser precursores de glicose. Então, aqui a gente está mostrando o piruvato como uma molécula central que pode ir acetil-CoA e para o ciclo de Krebs, gerando energia, né? Vai perder o CO2 aqui. Quando essa acetil-CoA estiver numa concentração muito alta, o que vai acontecer? Ela vai inibir a piruvato desidrogenase, lá na mitocôndria, e vai ativar a piruvato carboxilase, que é uma enzima que vai transformar piruvato em oxalacetato. E aí, seguindo a gliconeogênese, gerando glicose. Então, isso aqui a gente vai olhar essas reações ainda. Então, como eu tinha falado, nossa, ficou ruim assim. Bom, no fígado, que vão ocorrer, né, é o principal órgão responsável pela gliconeogênese. Só no jejum prolongado é que o rim vai contribuir.
Bom, então vamos olhar aqui. Primeiro, o lactato gerado num esforço intenso, por exemplo, a partir do glicogênio. Vou colocar tudo aqui já. Ficou ruim assim. Ele vai até o fígado e, por ação da lactato desidrogenase, vai gerar piruvato. E aí o piruvato vai nas reações até a glicose, que vai sair do fígado para o sangue e aí vai abastecer o cérebro, por exemplo, as hemácias e etc. Então, a partir do lactato e a partir da alanina. Então, esse seria uma situação de esforço intenso e a alanina seria uma situação de jejum ou diabetes. Então, o indivíduo que tem diabetes vai funcionar, quer dizer, a célula entende que está em jejum, né? Porque não tem, a glicose não entra, então a célula está entendendo que está em jejum. Então, as proteínas vão ser degradadas a aminoácidos, os aminoácidos geram alanina, que vai para o fígado. Lá ocorre a perda do grupamento amino na forma de íon amônio, que vai para o ciclo da ureia, e a parte, o esqueleto carbônico, gera piruvato, e aí segue o mesmo caminho da gliconeogênese. Tá? Então, aqui as duas reações, né, da gliconeogênese. Primeiro, sentido oposto da glicólise, substituindo as reações irreversíveis. Então, na verdade, a gliconeogênese é um espelho, vamos dizer assim, entre aspas, da glicólise, sendo que as reações irreversíveis vão ser substituídas por outras reações. Então, num primeiro momento, a alanina e o lactato têm que gerar piruvato, para depois seguir nas reações inversas da glicólise para gerar glicose. Então, a alanina vai sofrer a ação de uma alanina aminotransferase, reage com alfa-cetoglutarato, formando piruvato e glutamato. Então, o piruvato já está lá para poder sofrer as reações da gliconeogênese. E o lactato, por ação da lactato desidrogenase, é uma reação reversível, vai gerar piruvato. E quais são as reações irreversíveis da gliconeogênese? São, no caso da glicólise, aqui em preto, né, seria a hexoquinase, depois a fosfofrutoquinase e, por último, a piruvatoquinase. Coloquei na ordem da gliconeogênese. Então, no caso da piruvatoquinase, que seria a última reação da glicólise, ela é substituída por duas reações. É o ponto mais complexo aqui da gliconeogênese, que a reação da piruvatoquinase é substituída por dois passos, vamos dizer assim, né? Da piruvato carboxilase e fosfenolpiruvato carboxiquinase. E essas duas reações, da fosfofrutoquinase e da hexoquinase, são substituídas por reações catalisadas por fosfatases, que vão retirar esses grupamentos de fosfato das moléculas. A fructose 1,6-bisfosfatase e a glicose 6-fosfatase. Então, vamos olhar aqui as reações. Bom, então aqui a partir da alanina e lactato, e aqui eu coloquei o glicerol também. Então, a partir da alanina e lactato, essas duas reações, né, gerando piruvato, e a partir daqui as reações que vão gerar glicose, tá? Substituindo as reações irreversíveis, aqui substituindo, por exemplo, por duas reações, aqui substituindo por fosfatases para gerar a glicose. Então, veja, é uma síntese, né? Sempre que eu tenho uma quebra, eu estou gerando energia, gerando ATP. Quando eu tenho síntese, eu vou gastar energia. Tá? É um processo que eu vou estar consumindo o meu ATP. Então, nesse caso, veja, quantos ATPs eu estou gastando aqui? Estou gastando 1, 2, 3 ATPs por cada molécula de alanina ou lactato. Sendo que para construir uma glicose que tem 6 carbonos, lactato aqui teriam 3 carbonos, né, o piruvato, então eu vou precisar de 2. Então, 3 vezes 2 seriam 6 ATPs por glicose, a partir do lactato e alanina. A partir do glicerol, não. Eu só vou gastar um ATP aqui. Então, um ATP
vezes 2, né? Vou precisar de 2 moléculas, então vou consumir 2 ATPs por glicose sintetizada. Então, o glicerol vai vir a partir lá do triacilglicerol, vai sofrer 2 reações, uma quinase e uma desidrogenase, e vai formar dihidroxiacetona fosfato, que é um dos intermediários da glicólise e, no caso aqui, da gliconeogênese, e aí segue na gliconeogênese até formar a glicose. Tá? Então, vamos olhar aqui para essas reações aqui que são importantes. Bom, aqui eu coloquei toda também a via, né? Ela fica meio pequenininha para a gente ver. Então, aqui a glicose indo até, sendo quebrada, né? Até piruvato aqui embaixo, tá? Então, tudo que tiver em preto, seta em preto, é a glicólise, tá? É o passo da glicólise no citosol. Em amarelo são as reações que são diferentes da glicólise, que é o contrário, piruvato indo até glicose. Aqui até está colocando glicogênio também, mas não é o foco do que a gente quer mostrar. Então, veja, um dos passos da gliconeogênese passa pela mitocôndria. Isso é uma diferença importante nessa via. Essa síntese tem um passo que passa por uma reação que acontece na mitocôndria. Então, entra na mitocôndria, sai da mitocôndria, né? Ganha carbono, perde carbono, então é bem complexo. Então, aqui está mostrando, por exemplo, a alanina indo até piruvato, tá? Lá na mitocôndria. Então, as duas reações são piruvato indo ao oxalacetato. O oxalacetato tem 4 carbonos. Então, ganhei um CO2 aqui, ó. Tem 3 carbonos, CO2, oxalacetato. Oxalacetato vai sair da mitocôndria por ação de uma lançadeira, malato-aspartato. Tem 4 carbonos, vai perder um carbono e vai virar fosfenolpiruvato. E aí todas as reações são iguais, apenas aqui que vai ser substituída, né, por uma fosfatase, tá? Era uma quinase, aqui é uma fosfatase, e aqui novamente era uma quinase, hexoquinase, vai ser substituída por uma fosfatase, glicose 6-fosfatase. Ok? Então, esse é o ponto principal da gliconeogênese. São as duas reações que vão ser, que ocorrer, uma delas dentro da mitocôndria. Tá? É a piruvato carboxilase, que vai de piruvato a oxalacetato, aqui dentro da mitocôndria. Então, ocorre a entrão no CO2 e gasta energia, gasta ATP. O oxalacetato sai da mitocôndria, por ação da lançadeira malato-aspartato, tem 4 carbonos, perde um carbono, quebra um GTP, então gastei mais um ATP, por quê? Porque um GTP, ele, na verdade, equivale a um ATP. E vou formar o fosfenolpiruvato, que tem 3 carbonos. A partir daí, por ação da fosfenolpiruvato, carboxiquinase. A partir daí, todas as reações vão ser semelhantes da glicólise, só que o inverso, né, usando as mesmas enzimas da glicólise, com exceção dessas duas que vão ser substituídas também por fosfatase. Aqui frutose 6-bisfosfatase, aqui glucose 6-fosfatase. Ok? Agora, mostrando aqui em detalhes, tá? Então, aqui, glicólise e gliconeogênese, aquelas duas reações catalisadas pelas fosfatases, tá? Estou só dando um zoom aqui. Então, aqui, frutose 1,6-bisfosfatase, retira fosfato da molécula. Aqui está colocando fosfato, aqui está tirando. E aqui, glicose 6-fosfatase. Tá? E o segundo ponto, que seria do piruvato indo ao oxalacetato, 3 carbonos, 4 carbonos, entrou um CO2 e quebrou um ATP. Oxalacetato sai da mitocôndria por ação da malato-aspartato, lançadeira malato-aspartato, por ação de uma desidrogenase, né, também, forma oxalacetato vai a fosfenolpiruvato,
por ação da fosfenolpiruvato carboxiquinase. Perde um CO2, então fica com 3 carbonos de novo, e gasta um GTP, gasta energia. Aqui também é a mesma coisa, só que mostrando de uma forma um pouco mais simplificada, né? A alanina e o lactato geram piruvato. Piruvato entra na mitocôndria, em uma lançadeira, né? É uma translocase, na verdade, a piruvato translocase. O piruvato ganha CO2, ganha carbono, então vira oxalacetato, que tem 4 carbonos, por ação da piruvato carboxilase, quebra um ATP. O oxalacetato sai da mitocôndria, perde o CO2, perde aqui, ó, o CO2, e com gasto de um GTP, vira fosfenolpiruvato. E aí segue adiante na via até gerar glicose. Tá? Bom, são necessárias, né, acho que eu já comentei, 2 moléculas de lactato, de alanina e de glicerol para sintetizar uma molécula de glicose. Em termos de energéticos, o lactato e a alanina vão consumir 6 ATPs por glicose, né? 3 vezes 2, porque são 2 moléculas, e o glicerol, que não é tão importante, vão consumir 2 ATPs, 1 vezes 2 por molécula de glicose sintetizada. E lembrando, a degradação das proteínas é um processo que é normal, não ocorre somente em condições extremas, né? Ele vai, inclusive, manter o jejum noturno. Essa reserva de carboidratos, ela é pequena, né, que a gente tem em glicogênio. E os mamíferos, eles não vão transformar os ácidos graxos em glicose. Somente, né, nos vegetais e nas bactérias. Tem o ciclo do glioxalato, que a gente não vai comentar aqui. Tá? Então, essa é a importância aí também no caso do glicerol, ele pode ser transformado, mas não tem uma importância quantitativa, do ponto de vista de gasto de energia também. Tá? É mais a partir de alanina e lactato também. Bom, seria isso para a gente falar hoje sobre a glicólise e a gliconeogênese. Em seguida, a gente vai comentar sobre as reações relacionadas ao metabolismo do glicogênio, especificamente ao metabolismo do glicogênio. Tá? Então, a glicogênese e a glicogenólise. Ok? Vou encerrar então aqui.